Bom dia, meus irmãos, saudar todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deu um probleminha aqui, eu estava aqui tentando ajeitar. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 1 em diante, que fala: Eliseu aumentou o azeite da viúva. A Bíblia, ela fala da história desta mulher, a qual havia perdido seu marido, que era um dos alunos de Eliseu, que estava sendo instruído para ser profeta. Estava sendo instruído pelo homem de Deus, a qual a mulher, diante da perca de seu marido havia morrido, e ela foi até o homem de Deus, ela foi até Eliseu e disse a Eliseu: o meu marido morreu, o teu servo, e tu sabe que ele temia ao Senhor. Tu sabe que ele temia ao Senhor, e veio os credos para levar os meus filhos para ser escravo. E Eliseu olhou para esta mulher e disse: me diz o que é que tu tem na tua casa? Ela disse: tua serva não tem nada. Ela se esqueceu do que tinha dentro de casa. Ela tinha algo tão valioso, algo tão importante na casa dela, que ela havia se esquecido. O que eu vejo aqui tão interessante, que diante da luta, diante do sofrimento que essa mulher estava passando, essa mulher, ela não ficou parada. Essa mulher, ela tomou uma atitude e foi em busca da providência da parte do Senhor Jesus Cristo na vida dela. E tomou uma atitude, se ergueu e foi atrás, a qual, no momento como esse, ela se encontrava desamparada, endividada e ameaçada pelos credos, que sempre o ameaçava, queria levar os seus filhos para ser escravo. E quando ela chegou até o profeta, ela contou: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabia que ele temia ao Senhor. O que eu quero falar aqui, mesmo no início da história até o fim, que o milagre não surgiu na vida dela, não foi porque o marido dela temia ao Senhor. Não foi porque o marido dela, ele era sincero ao Senhor. O milagre aconteceu na vida dessa mulher através dela tomar uma atitude, através dela correr em busca daquele que tudo pode fazer na sua vida. Porque Deus, ele não mudou. Deus, ele é o mesmo que permanece operando no início e no fim. O mesmo Deus que opera no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, na vida do seu povo. E esta mulher, ela contou. O profeta disse: me conta o que tu tem em tua casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa. Não tem nada. Ela havia se esquecido do que tinha. A palavra de Deus fala que, com frequência, Deus parte daquilo que temos. Deus, ele usou Moisés através do seu bordal que ele tinha em suas mãos, como um instrumento de milagre. Deus usou Pedro, junto com algum dos seus amigos, com a rede que tinha em suas mãos. Deus, ele usou aquele menino com alguns pães e alguns peixinhos para fazer o milagre acontecer. Para Deus, ele fazer o milagre, o pouco de Deus, ele pode se tornar-se muito. Porque ela disse: tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite.
O azeite representa pessoas que é cheio do Espírito Santo. O azeite representa a fé. Não precisa muito, só um pouquinho. A palavra do Senhor diz, se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se disser para esse monte daqui, te precipita-te no mar, e assim será. Não precisa de uma fé tão grande, só precisa pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, e assim será feito. O profeta disse para ela, vai a todos os teus vizinhos e pede vasos emprestados. Todos os vizinhos daquela mulher tinham vasilhas, tinham vasos desocupados. Mas o profeta disse para a viúva, vai em todos os teus vizinhos e pede vaso emprestado. Aquela mulher, ela não dava testemunho de crente não só em casa, não só na igreja, mas também na rua, em meio aos seus vizinhos. Todas as pessoas gostavam dela, por causa que ela é a mesma pessoa de sempre. Mesmo antes dela se chegasse até Jesus. Ela era uma pessoa simpática, que conversava com todo mundo. Não é porque a gente aceita Jesus Cristo que a gente vamos deixar de falar com amigos, com vizinho. A gente temos que permanecer a mesma pessoa. Uma pessoa simpática, humilde, que conversa com todo mundo. E essa mulher, ela deu testemunho. Ela dava testemunho em casa, na igreja, na rua. A mulher, ela não só, para o milagre acontecer na vida dela, não só foi através da fé, mas através da obediência ao Senhor. E quem é obediente ao Senhor alcança as promessas. Quem é obediente ao Senhor alcança as promessas da parte do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher tomou uma atitude, correu, foi em busca de vaso, pegou vasos emprestados com todos os seus vizinhos. E aquela mulher, o profeta disse, entra dentro da tua casa, fecha as portas. Tu e teus filhos, entra dentro de casa e fecha a porta. E aquela mulher entrou dentro da casa e fez como o profeta havia dito, entrou dentro de casa e fechou as portas, a qual ela começou a derramar o azeite daquela botijazinha, tão pouco, que o pouco se multiplicou-se. O que eu quero te dizer, enquanto mais a gente busca, mais a gente alcança da parte do Senhor Jesus Cristo. Se a gente ficar parado, a gente não vamos alcançar nada da parte do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, diante da luta, diante dos problemas, a gente não temos que se prostrar, não temos que ficar parado. Em meio às friezas, muitas das vezes, mas não é para parar. É para permanecer, é para continuar, permanecer fazendo a obra da parte do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente começa fazendo a obra fora, Deus ele está trabalhando dentro da nossa casa. E muitas das vezes a gente não entende. Porque Deus ele não faz milagre não só em meio à multidão. O milagre que Deus fez na vida da filha de Jairo foi Jesus, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. O milagre que Deus fez na vida da sogra de Pedro. O milagre que Deus fez na vida do filho daquela viúva de Naí foi em meio à multidão. Mas tem coisas que Deus quer fazer entre quatro paredes. Porque toda a honra e a glória seja dada só para Ele. A honra e a glória e a majestade é dada para o Senhor Jesus Cristo. E esta mulher fez como o profeta havia mandado. Ela entrou dentro de casa e fechou as portas. E muitas das vezes a gente temos que fechar as portas. A gente temos que fechar as brechas para Deus poder agir. Muitas das vezes a gente temos que deixar de falar aquilo que não deve. Muitas das vezes a gente temos que fechar as brechas para o inimigo não guardar rancor, não guardar mágoa dentro do coração. Muitas das vezes é isso que impede de Deus interagir, impede de Deus agir na nossa vida, no nosso lar. Muitas das vezes é dentro de nós a gente que não sabe liberar um perdão. A gente não tem fechado as brechas. E muitas das vezes Deus quer que a gente feche as brechas. Muitas das vezes Deus quer um particular. Deus quer um particular com você. Não se improste.
Não se prostre diante do que você está passando. Eu sei que ainda há dentro de você, assim como havia na vida dessa mulher. Ela achava que não tinha nada, mas o que ela tinha era necessário para um milagre acontecer na vida dela. Mas eu não tenho nada, Senhor. Tenho sim. Ainda há um pouquinho de fé. Ainda há um pouquinho de azeite. Ainda há um pouquinho de esperança dentro de você. Deus está dizendo, não desista. Não desista. Não importa qual o tamanho da prova que você está passando, não desista. Não se proste, mas busque ao Senhor e deixe Deus fazer, meu irmão. Deixe Deus fazer. Deus quer fazer coisa tão grande, tão maravilhosa na sua vida. E muitas das vezes o impedimento é através de mim, através de você. E muitas das vezes a gente não fecha as brechas. Porque o diabo, para querer operar, não é preciso uma brecha tão grande não, só uma brecha pequenininha. Ele entra e ele quer destruir. Talvez os vizinhos dessa viúva tenham dito, eita, ela vai perder os filhos delas vai ser escravo. Mas a mulher ela já estava sofrendo com a perca do esposo, com a morte do esposo. A mulher estava desamparada, endividada e ameaçada. Mas isso não fez com que ela se prostrasse, não. Ela olhou para o céu, assim como o salmista disse, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro, meu socorro vem do Senhor. O Senhor pode te socorrer, meu irmão. Só o Senhor que pode te ajudar. Ela foi em busca de uma esperança, foi em busca de um milagre no lugar certo. O profeta que representa o próprio Deus. Não se proste, mas faça como esta mulher. Seja sensível à voz do Senhor. E faça aquilo que Deus manda com que você faça. Eu não sei como é que está dentro da tua casa. Talvez você diga, então não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada para comer, não tenho nada no armário. Não tenho nada para me desfazer, para me comprar uma alimentação. Mas eu quero te dizer que Deus não mudou. Deus é o Deus que cuida do órfão, cuida da viúva. É o mesmo que cuida de você. O salmista diz, fui moço e hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem a descendência de Deus mendigar o pão. Acredite. Acredite. Que Deus ele vai suprir as tuas necessidades. Da mesma forma que Deus trabalhou aí, na vida desta mulher, fez um milagre na vida dela, e fez com que ela quitasse a sua dívida com que ela devia aos créditos, e fez com que ela pudesse viver do resto. Assim também possa ser na sua vida, meu irmão. Porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Então somente receba essa palavra e guarde ao teu coração. O milagre aconteceu na vida desta mulher e ela foi contar para o profeta. A mulher, num momento como esse, ela demonstrou a fé suficiente. O que Deus fez também na vida dela foi o suficiente, que deu para que ela pudesse quitar a dívida e para que ela pudesse viver do resto. A fé desta mulher não foi pouca. Foi a fé suficiente. Não só através da fé, mas através da obediência, que o milagre aconteceu na vida dela. Então somente obedeça e creia. Creia tão somente que você vai ver o Deus que fez na vida desta viúva, Ele fazer na sua vida. Receba essa palavra essa tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço.